Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor para darmos início. Logo após nós iremos cantar o hino do cantor cristão 108. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de mais um ano estarmos aqui na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pela saúde, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa cada um de nós, Pai, que está aqui nesta noite. Toma direção em nossas vidas, Senhor, e faça, Senhor, a Tua vontade. Abençoa aqueles que ainda irão chegar, traga-os em paz, livrando de todo mal. Vá visitando, Senhor, os hospitais, os enfermos. Visita a Márcia, Senhor, ali, ó Deus. Vá, ó Deus, dando a cura, Senhor, fazendo a Tua vontade na vida dela. Abençoando também, Senhor, a minha sogra, dando saúde. Ó Deus, a irmã Josefa. Abençoa também, Senhor, todos os enfermos. Vá visitando, no nome de Jesus, lá que estão acamados. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor, de cada um, ó Pai. Abençoa também, Senhor, o filho da vizinha, Pai, que está ali, Senhor. Que o Senhor vá visitando ele, Senhor, vá livrando de todo mal, vá repreendendo todo mal no nome de Jesus. Vá transformando, Senhor, o coração, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todo o teu povo, ó Pai amado. Muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Amém. 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. E ainda iremos cantar o 112, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Irei ler aqui em Salmos, capítulo 122. O título da leitura: Oração para que a paz de Jerusalém continue. Irei fazer a leitura pelo Data Show, porque a tradução é diferente. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe, e agradecemos a Deus pela palavra lida. Agradecemos a Deus, né, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite, pela vida da nossa irmã Tereza, que está, pastor Pedro, né, também, que está nos dando mais um privilégio, né, de estar aqui conosco nesta noite. A irmã Rosa também, né, a irmã Rosa foi daqui, né, ela mora em São Paulo, né, está morando em São Paulo. Irmã Rosa ela é cunhada da irmã Eliane, né, que é irmã de Bilisco, como é conhecido aqui, né, irmã Rosa. E o Senhor, né, abençoe a cada um, né, no nome do Senhor Jesus, né, sejam bem-vindos, amém? E o nosso pastor vai estar com a oportunidade
E também tem o irmão Marcos, a irmã Miriam também, né, que está aqui conosco, com seu... como é que eu esqueci o nome dele? Com Levi, né? Que Deus abençoe vocês, amém? E o pastor vai estar com a oportunidade. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós glorificamos ao Senhor, irmãos, pela bênção de Deus, a graça do Senhor que nos é concedida e mais um privilégio de estarmos na casa do Senhor. Aqueles que estiveram aqui, estivemos juntos antes de ontem, foi? Na sexta-feira à noite, em culto de encerramento do ano. E hoje estamos iniciando também, não é? Mas é claro que como nós não passamos o momento da virada, como se diz aqui na igreja, então hoje nós estamos iniciando propriamente o culto, as celebrações na casa do Senhor, e nós esperamos em nome de Jesus que a graça de Deus mais uma vez transborde em nosso coração e que nós possamos em nome de Jesus fazer deste culto o primeiro culto do ano, aqui, do primeiro domingo do ano, aqui na casa do Senhor, como se fosse o último domingo do ano, ou melhor, o último domingo das nossas vidas, o último culto das nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de darmos a Deus, de oferecermos ao Senhor o melhor de nós, em nome de Jesus. Nós queremos ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém. Neemias capítulo 8, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor estava sendo lida, e é interessante, irmãos, que há alguns fatos assim na Bíblia, houve alguns momentos assim na história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, em que o povo de Deus, quando parou para meditar e ouvir a leitura do livro da lei, para ouvir a leitura do texto sagrado, esse povo chorava, esse povo derramava lágrimas. E nesse momento, o sacerdote, tanto quanto o governador, os escribas que estavam instruindo a todos os povos as palavras, ou levando ao povo essa palavra do Senhor, disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, porque todo o povo chorava quando ouvia as palavras do rei. Nós às vezes somos muito... É claro que nós não estamos... nós não temos nenhum compromisso com a questão
do sentir, né? Hoje tem muito na igreja, muito no ambiente de culto, a ideia do sentir a presença de Deus. Em parte isso é bom, sentir a presença de Deus. Quem é que não quer sentir a presença de Deus? Só que fizeram do sentir a presença de Deus algo diferente. E as pessoas vão até o culto e às vezes saem do culto dizendo que não sentiram nada. E parece que o culto não valeu a pena, porque eles foram ao culto, passaram 2 horas na igreja, ou lá quanto tempo, e voltaram para casa, e quando voltaram decepcionados, frustrados, e dizem assim: eu não senti nada no culto. Como se o culto fosse lugar para sentir alguma coisa. Como se a gente, para adorar a Deus, precisássemos sentir alguma coisa. Como se para a gente ser agradecido a Deus, precisasse sentir alguma coisa. Deus, Ele é Deus sem que eu sinta nada. Deus, Ele é Deus sem que eu perceba nada. Ele merece o meu louvor e a minha adoração antes que alguma coisa me aconteça. Ele já é o Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E é interessante que, indo em contrapartida a isso que eu acabei de falar, conta um certo pastor que um dia ele foi para uma igreja e ele chamou 3 amigos com ele. E por incrível que pareça, ele entrou numa igreja em que ele não tinha, ou ele não concordava, vamos assim dizer, com os hábitos daquela igreja. E os 3 amigos que foram com ele acreditava, porque eram amigos que também não davam não concordavam bem com aquela maneira de cultuar. Mas eles disseram que naquele dia, ele chamou os amigos porque parecia que não tinha nada para fazer e vamos entrar nessa igreja. E entraram na igreja. E ele disse que foi muito interessante, porque eu vou citar a fonte para não ficar dizendo aqui, parece que pregador gosta muito de inventar história. Eu vou dizer logo quem foi o nome do pastor. O nome do pastor é Jeremias, tu lembra o nome dele? Jeremias da BH, de Belo Horizonte, pastor Jeremias. Eu sei que o nome dele é Jeremias, da 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte. Aí pastor Jeremias, ele disse que foi com os 3 amigos dele. Quando ele chegou lá na igreja, ele disse, por incrível que pareça, um pregador, quando vai pregar, nem o texto sabia onde ia ler. E ele disse assim, misericórdia, o que foi que a gente ia fazer no lugar desse? O pregador parecia Miriam Pereira. Aí o pregador abriu a Bíblia, e aí disse que não sabia, não tinha preparado nenhum texto. E ele pensando, que ele olhou para os amigos dele, que não conversavam durante o culto, mas ele disse, onde foi que nós viemos cair? E ele pensou. E o pregador começou pregando. E começou pregando, não falou nada do texto, mas disse assim, Deus vai te dar força, Deus vai renovar as tuas forças, você pode estar fraco, Ele ficou lá no canto dele, pronto, já começou a história. Não sabe pregar, vai ficar inventando isso. E ele ficou todo armado, enquanto o pregador dizia aquilo. Deus vai renovar suas forças, você está fraco, Deus vai te renovar. E o mesmo pregador foi quem fez o momento do ofertório. E quando chegou no momento do ofertório, o pregador disse assim, olhe, o Senhor vai te abençoar, Ele vai multiplicar o que você colocar diante do altar do Senhor. Aí ele disse que botou a mão no bolso e disse, já vem ele me roubar. Ele quer tirar meu dinheiro, não vai me enganar não vou dar oferta assim não. E o pregador ficou com aquela história todinha. O Senhor multiplica, o Senhor abençoa. E o pastor, acho que é Jeremias Pereira, Jeremias Pereira. Aí o pastor Jeremias conta no final de tudo que quando saiu daquela igreja, os 3 amigos voltaram agradecendo a ele, dizendo, muito obrigado, Jeremias. Obrigado por quê? Muito obrigado por ter me convidado para vir nessa igreja. Jeremias disse que não entendia nada. Mas disse que um disse assim, eu estava tão desanimado, rapaz, e eu saí dali tão renovado, tão fortalecido hoje. E o Jeremias Pereira ficou dizendo assim, qual foi a conclusão que ele chegou? Foi que Deus usa aquilo que a gente, momentos e situações, e aquilo que a gente menos espera, Deus usa para mexer com a nossa vida. Ele disse que um voltou para casa voltava no caminho dizendo para ele, Jeremias, eu estou transformado. Eu estava desanimado, eu estava querendo deixar de ir para a igreja, agora não, agora eu estou desejando estar na igreja, eu quero ir para a igreja, nunca mais eu quero deixar de ir para a igreja. E o outro ficou dizendo assim, Jeremias, Jesus falou comigo, eu já estava me tornando um avarento, um pirangueiro, uma mão fechada. E Deus falou comigo hoje, a gente precisa colaborar mais, contribuir mais
para a obra do Senhor. E cada um contou lá um exemplo do que havia acontecido com ele. Mas, de fato, realmente, muitas pessoas só estão esperando ir para a igreja para quando sentir alguma coisa. Se eu fosse entregar oferta quando eu sentisse alguma coisa, se eu fosse dizimar quando eu sentisse alguma coisa, principalmente com a minha natureza pecaminosa, caída, com a minha natureza que veio lá de Adão. Chego aqui, abro a minha mão para adorar o Senhor, entrego minha oferta, cultuo a Deus, e mesmo que, ainda que eu não sinta nada, mas quando eu vou para casa, Deus tem feito algo na minha vida, mesmo que eu não tenha visto. Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida. Que nessa noite, nós ao sairmos daqui, voltarmos para nossa casa, possamos estar declarando: eu estou iniciando o ano não com o pé direito, eu estou iniciando o ano com os 2 pés firmados nas promessas, nas palavras do Senhor na minha vida. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. E aí, eu não sei se é possível, como não foi combinado. A irmã Mira pode cantar. Amém. Quem bota filho levita tem que sofrer assim mesmo, é o jeito. Quem bota nome de filho levita tem que ser assim. Vamos adorar, vamos orar ao Senhor e depois nós estaremos adorando a Deus, colocando diante do altar do Senhor nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, é glorioso, é maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa, estar na Tua presença. Sim, meu Deus, é maravilhoso estar diante do Teu altar. Mesmo, Senhor, que em alguns momentos da vida a gente venha até a igreja, a gente venha para o culto, Senhor, mas o coração esteja apertado, a mente, Senhor, esteja vivendo momentos de fragilidade, passando momentos de angústia no nosso coração. Talvez seja, Senhor, por causa de uma situação do momento, talvez seja por aquilo que nós estamos realmente enfrentando agora, uma dor, Senhor, momentânea, ou talvez seja marcas de situações pelas quais nós passamos, ou já passamos a nossa vida, e elas tentam, Senhor, andar conosco, estar conosco, nos prendendo, nos amarrando, nos diminuindo, Senhor, nos impedindo de nos alegrar na Tua presença. Mas nós queremos essa noite, diante da Tua palavra, Senhor, da Tua palavra inspiradora, meu Pai, declararmos, Senhor, a todo o Teu povo que está aqui orando nesse lugar, que diante do Senhor é momento de nós nos alegrarmos e não de chorar. É momento de nós desfrutarmos da Tua santa presença. E ainda, Senhor, que não se sinta nada, como alguns colocaram como marca o sentir. Nós queremos declarar que o bom está na Tua casa. O bom está com o Teu povo, Senhor. O bom está com a Tua igreja. O bom está no dia do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e adorando ao Senhor. E nós louvamos o Teu nome por essa dádiva dos céus, por esse presente dos céus, que nós recebemos e estamos nesse primeiro domingo do ano, Senhor, aqui na Tua casa para louvarmos o Teu nome. Certo, Senhor, de que assim como na palavra que acabamos de ler, é o Senhor que diz que não é para chorar, que usa o Seu servo para dizer, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza nem de choro. É nessa mesma palavra que o Senhor usa o Seu servo, o profeta ou o sacerdote, para dizer ao Seu povo, saiam, bebam, comam, se alegrem e dividam com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Que nessa noite o nosso coração esteja aberto, para colocarmos a nossa vida diante do Senhor, para receber do Senhor, mas para oferecer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oferecermos a nossa vida, Senhor, oferecermos tudo o que temos e somos, porque tudo o que temos pertence a Ti, Senhor. O Senhor não está pedindo e não exige nada de ninguém que o Senhor não tenha colocado em Suas mãos. Nós queremos louvar e Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, o amor maior.
Amém, meu Deus. Amém. Vamos louvar a Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a graça e a paz, amém? Tudo continua sendo o Senhor, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo está de cabeça para baixo, mas tudo continua sendo dele, e é tudo para ele e por ele, amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sempre aonde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sempre aonde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. E ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sempre aonde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus e a nossa irmã Mira já louvou antes da apresentação, né?
Irmã Miriam é filha do pastor Pedro, para quem não conhece, viu? Parece com ele. E é filha da irmã Tereza também, viu? Essa que está aqui na frente. Eu vou pedir para eles ficarem em pé, viu? Para o povo que não conhece, assim, pastor Pedro, irmã Tereza, Miriam, cadê o grave ali? Irmão Marcos, Levi, que é o filho do irmão Marcos com a irmã Miriam, o netinho deles. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Eu vou apresentar a minha família que não vive aqui comigo também. Vou pedir para ficar em pé hoje. Eu vou pedir para Adriana Ítalo, é minha irmã, meu cunhado. A sobrinha está riando óleo já ali, é a Ana Isadora. É a Alessandra. Essa é a minha irmã mais próximo de mim, assim, na idade, né? Mais perto de mim, eu sou mais velho. É Sandra, cadê? Não tem mais ninguém não, né? Débora já foi embora. Sim, Maico, o menino de Sandra, meu sobrinho, está aqui também, ó. Amém? Deus abençoe. Pode sentar. Cadê? Deixa eu ver quem é que tem mais. Tem a irmã Rosa. A irmã Rosa é de casa, mas nem todo mundo conhece a irmã Rosa, né? Que a irmã Bia já falou. Tem mais alguém que eu não estou... Não, né? Então, mas vamos todos dizer, dar os bem-vindos aos nossos irmãos em nome de Jesus, mesmo sendo de casa, a gente considerando, mas vamos demonstrar que a gente está alegre com eles. Amém? Vamos juntos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos... Eu queria... Antes do pastor Pedro, depois o Ministério Louvor. O Ministério Louvor espera um pouquinho. Eu queria passar a palavra para o pastor Pedro, em nome de Jesus. Ó, irmãos, pastor Pedro, ainda que eu não tenha tempo para estar lá ouvindo, e quando a gente vai lá, a gente não escuta o pastor Pedro pregar lá não, né? Eu me lembro da história de Paulo da Hipercom, que para quem conhece pastor Pedro, isso foi Paulo da Hipercom, viu? Que falou. Paulo da Hipercom é um homem catolicíssimo, né? Católico mesmo, até praticante, assim, bem atuante mesmo no catolicismo. E Paulo um dia disse assim para pastor, pastor Pedro, tem um homem pastor que é meu amigo lá em Escada e ele não precisa abrir a boca para pregar o evangelho, não. Ele prega o evangelho, quem conhecer ele vai saber que ele prega o evangelho com a vida dele. Eu vou dispensar que aqui não é nada de missa de corpo presente, nem de culto de corpo presente, aqui nós estamos para adorar a Deus, mas eu vou só fazer uma referência e não citar qual foi a razão. Mas eu tive uma experiência com o pastor Pedro, antes de estar aqui, nessa igreja, que marcou a minha vida até hoje, nunca mais eu esqueci disso. E outro dia eu estava no seminário falando sobre esse fato com um pastor, professor, o que eu mencionei aqui no último culto, pastor Ronilson, e eu mencionei com ele esse fato que aconteceu, e ele disse assim para mim, meu irmão, ele fala bem assim, meu querido, eu preciso conhecer esse pastor, eu preciso conhecer um homem assim. Pastor Ronilson falou isso. Ele me dava carona até o cabo quando largava no seminário. Quando ele estava lá no seminário, ele falava assim. E ele era um homem de Deus, uma mensagem excelente, tem conselhos excelentes. E ele, glória. Ele diz mesmo assim, a expressão que ele usa sempre é assim: glória ao triuno Deus, por homens assim. Que Deus abençoe a vida do pastor Pedro, viu? Que Deus continue o abençoando em nome de Jesus. Ou no púlpito ou não, é pastor Pedro com um testemunho excelente. Mas eu quero ouvi-lo nessa noite, em nome de Jesus. Queremos ser abençoados com palavra, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque é Ele mesmo que faz isso conosco. A família que me acolheu aqui
herdou de nós, né? Herdou um pedacinho de nós. Nós compartilhamos, né? Nós nos dividimos, nós nos ampliamos com uma família que nós encontramos aqui. Foi a primeira família que nos recebeu e é a família que a gente tem a gente tem uma gratidão muito grande por esta família. Até hoje, inclusive, estamos lá, viemos roupeiando juntos, tal. E na minha saída daqui, eu escutei algumas coisas que eu glorifico a Deus por isso. Isso não é mérito meu, não é porque eu mereço isso, não é nada. Mas o anfitrião da casa, ele disse, está indo embora o homem que visita o povo. Eu fiquei feliz com isso, né? Porque são coisas que a gente nem sabe o que é, nem sabe o que faz. E alguém nota isso na gente, a gente fica feliz, né? Está indo embora o homem que visita o povo, né? E Paulo, ele falou isso com o arcebispo de Olinda e Recife. Ele contou lá esse testemunho lá. Então, assim, antes de vir para cá, a gente me disse, vamos visitar as casas que nós moramos. Moramos em algumas casas por aqui. Eu falei, eu acho que nós vamos ter problema de chegar no culto. Mas você quer ir, mas a gente vai. Então, encontramos aí logo com as 10 pessoas de cara. E uma pessoa que nós havíamos evangelizado, ganhado o seu pai para Cristo. Encontramos o caba todo empalitosado, de gravata, feliz da vida com a família, indo para a igreja. Meu Deus, não tem felicidade maior do que essa, né? Então, são coisas que marcam a gente. Não é que a gente mereça alguma coisa, mas é que o Senhor é muito bom com a gente. O Senhor é muito bondoso com a gente, né? De carregar essas marcas e encontrar muitas pessoas que nem são evangélicas, mas que têm o nosso respeito, têm o nosso carinho. Tudo que a gente queria aqui na igreja, a gente ia buscar parcerias com os empresários daqui da cidade, e a gente conseguia, a gente fica muito feliz com isso, né? Mas eu quero compartilhar com você uma coisa bem rapidinho, né? Que eu não vou pregar, mas só dizendo que o que foi que você pediu a Deus este ano? Qual é o seu propósito? Qual é o seu plano? O que foi que você pediu a Deus para esse ano de 2022? Se você não pediu ainda, comece a refletir a partir deste momento. Segundo, o que você pediu a Deus para esse ano? Você pediu para quê? Para que você pediu a Deus o que você está desejando este ano? Eu pedi a você, eu sou uma pessoa de muitas necessidades. Sou uma pessoa de muitas necessidades. Mas a minha necessidade maior é de Deus. Peraí, pastor, mas o senhor não é crente ainda não? O senhor não se converteu ainda não? Me converti, sou crente. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Estou esperando a volta do Senhor. Mas é que o que eu quero este ano é estar mais perto de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Às vezes a gente encontra pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, mas estão dizendo que está tudo bem com elas. Eu digo, meu Deus, é mais crente do que eu. Porque uma pessoa que sabe que está com a vida toda errada, diz que está tudo bem, não está lhe faltando nada, eu digo, meu Deus, como é isso? Como está diante de Deus e se sentir feliz? Como está distante de Deus e dizer que está tudo bem? Como é isso? Porque não é me falando para mim engrandecer, é falando de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu conheço do Senhor, que peco todos os dias, erro todos os dias, mas sempre que eu erro e sei que errei, para mim é um desespero. Eu entro em desespero. E, pastor, mas isso é quando o senhor assalta um banco? O senhor anda adulterando, atraindo sua esposa? Não.
Às vezes, um simples pensamento que veio na nossa mente, que a gente pensou, eu digo, meu Deus, eu não poderia ter pensado isso, eu pequei, eu errei. Para mim é um desespero. Então eu preciso, esse ano, o que eu quero este ano é estar mais perto de Deus. E eu tenho orado ao Senhor desse jeito. No ano passado mesmo, eu estou dizendo, Senhor, me levanta sempre que eu cair. Senhor, que quando eu me perder, Tu me encontre. Porque quantas vezes nas nossas vidas nós estamos perdidos? Não estamos perdidos comprometendo a salvação, mas estamos perdidos sem rumos, sem saber o que fazer. Eu já me encontrei assim muitas vezes. E dizer a minha oração, Senhor, me encontra sempre quando eu estiver perdido. Me levanta sempre que eu estiver caído. E eu quero, a minha meta, o meu propósito, eu já sei o que eu devo fazer para isso, para conseguir isso. Eu quero estar mais perto do Senhor. Mas, pastor, e o senhor fez uma segunda pergunta. O senhor disse qual era o seu desejo deste ano. Mas o senhor quer estar mais perto de Deus para quê? O que é que você acha que eu quero? Por que eu quero isso? Quanto tempo nós temos para Jesus voltar? Não sabemos. Mas os sinais mostram que são pouco tempo. Então eu quero estar mais perto de Deus, para ser uma ferramenta afiada nas mãos dele. Para eu ser boca de Deus para todas as pessoas que eu encontrar. Para que quando eu falar de Jesus para as pessoas se arrependam chorando, se convertam ao Senhor. Para que quando eu impor as mãos sobre pessoas enfermas, elas ficarem curadas. Eu quero estar mais perto de Deus para ser um instrumento em suas mãos. E não quero estar distante de Deus um segundo da minha vida. Porque quando Paulo diz orai sem cessar, o que é orar sem cessar? É que não é só quando você dobra seus joelhos que você deve orar. Orar sem cessar não é você ficar de joelho 24 horas todos os dias. Mas é você estar, também não é com espírito de oração. Porque não tem espírito de oração. Mas é com o espírito em oração. E orar sem cessar é orar 24 horas. Se você deitar na sua cama para dormir, e a última coisa que você pensou, o seu último pensamento antes de dormir, se foi Deus. E se você acordar, se o seu primeiro pensamento for Deus, e você continuar durante o dia, em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você decidir agir, você está 24 horas de oração. E dessa forma a gente consegue estar mais perto do Senhor. E é isso que eu quero. Amém? Que Deus nos abençoe. Som. Oi, A. Oi, som. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós encerramos aqui o ano falando que o Senhor é bom e Ele é bom durante todo o tempo todo. Deus é bom e a gente não poderia começar também o nosso ano de outra forma, senão declarando também, reconhecendo a bondade infinita do nosso Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor com alegria, com entusiasmo, porque Ele é merecedor.
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Só igreja, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Nós adoramos ao Deus vivo que venceu a morte. Glória a Deus. Oh, 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 oh,
livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo, Verbo vivo, viveu entre nós. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Revela quem Teu tu és. Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, e nós declaramos: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. sobre Essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia.
o tempo da dor, as frustrações, a solidão. Angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca te vi, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar, e te tocar. O tempo da dor, as frustrações, a solidão. Angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca te vi, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Mas sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti pra sarar o meu mal. Transformado serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor.
Estamos aqui para te tocar, Senhor, tocar o teu coração com a nossa adoração, com o nosso louvor. Ministra sobre as nossas vidas, ó Pai, a cada Aleluia. música que cantamos aqui essa noite, Deus. Que o Senhor possa ser entronizado, Pai. Que o Senhor possa ser coroado através das nossas vidas dessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos desistir, Senhor, mas nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados pela renovação que há em Ti, Senhor, pela renovação que há no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, muitas vezes o inimigo quer nos dizer que Tu não és Deus. Muitas vezes o inimigo quer nos dizer que nós fracassamos, que tudo acabou, que nós estamos derrotados. Mas ainda não é o fim, Pai. Porque o Teu Espírito nos revela quem Tu és. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és Jesus. E não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus além de Ti. Oh Senhor, muitas vezes nós somos filhos tão ingratos, tão infiéis a Ti. Mas o Senhor permanece fiel para conosco, Pai. E nós queremos Te tocar, Senhor. Lançar-nos aos Teus pés e Te tocar, Jesus. Nós queremos, Senhor, nos despir, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que possa estar atrapalhando, Senhor, a nossa adoração diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, nos romper com os obstáculos, Pai. Romper na multidão, Senhor, e Te tocar. Muitas vezes a multidão não são pessoas. A multidão são os nossos pecados. A multidão, Senhor, são coisas que querem fazer com que nós nos afastemos. São as nossas mais amizades. São as redes sociais. Deus, tantas multidões têm se levantado contra a Tua igreja, Senhor. Seja a pandemia, seja a estrutura familiar. Deus, seja desânimo. Seja problema financeiro. Deus, são tantas multidões que têm se levantado, Senhor, contra o Teu povo. Mas que nessa hora, Senhor, venha cair por terra, Pai. Tudo aquilo que possa estar se levantando, Senhor, e atrapalhando o Teu povo de olhar somente para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos aqui neste lugar, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai. Nós profetizamos sobre este lugar, Senhor, que Tu és o único Deus, o único Salvador das suas vidas, das suas famílias, dos seus corações, das suas mentes. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que a cada louvor que nós venhamos a cantar, a cada leitura da palavra que nós venhamos a fazer, Senhor, venha nos alimentar. Alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E que nós venhamos a nos regozijar, Senhor, somente em Ti, Pai. Somente em Ti, somente em Ti. Cuida de nós, cuida do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, Pai. Deus, muitas vezes estamos tão fraquejados, estamos tão cansados. Deus, queremos tantos desistir, queremos tanto parar no meio da caminhada. Deus, que o Senhor venha com força, com ânimo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha com regozijo sobre as nossas vidas. Que nós venhamos a sair daqui transbordantes da Tua alegria, Senhor, da Tua unção, do Teu poder sobre as nossas vidas. E cada um que estamos aqui, Senhor, venhamos a experimentar, Senhor, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós venhamos a experimentar, Senhor, uma transformação de mente, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que nós venhamos a viver, Senhor, o novo que Tu tem para as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, no primeiro domingo, Senhor, de 2022. E nós não queremos crer, Senhor, a cada janeiro de um ano novo que chega. Mas nós queremos, Senhor, crer de janeiro a janeiro. Nós queremos experimentar da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, do manifestar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas em todos os dias, Senhor, do ano. E que não seja apenas o ano, mas que sejam os anos até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Deus, em nome do Senhor Jesus. Que não sejam multidões, ó Pai, mas que sejam pequenos grupos. Mas que esses pequenos grupos, ó Pai, sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que sejam poucos jovens, mas que sejam jovens transformados. Que sejam jovens, Senhor, cheios do Teu poder. Que sejam poucas crianças, mas que essas crianças inundem essa cidade, inundem essa igreja, esse bairro, este lugar. Deus, que a Tua presença não pode faltar. Deus, não é a quantidade que vai nos levar ao céu, é a intimidade que temos contigo, Senhor. Dá-nos sede e fome da Tua palavra. Dá-nos
Dá-nos sede e fome do Teu poder. Dá-nos sede e fome, Senhor, de buscarmos incessantemente a Tua glória, Pai. Que não sejam apenas palavras, que não sejam apenas canções, que não sejam apenas orações. Nós queremos relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos relacionamento contigo, Deus. E que não seja só agora, que não seja só aqui no templo, mas que nós sejamos templo do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa habitar em nós, independente das nossas imperfeições. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e transforme em nós. Coloque em nós um espírito reto, um espírito transformado que agrade o Teu coração. É essa a nossa oração que temos, ó Pai. É este pedido que nós te fazemos, ó Deus. A virtude em ti para curar o meu mal. Transformado serei se apenas te tocar. E nós estamos aqui, Senhor, crendo que os dias de temores, os dias das frustrações chegaram ao fim. E nós viveremos, Senhor, o que Tu tens de melhor para as nossas vidas, porque é promessa do Senhor. E nós te agradecemos por esta noite, Deus, por este louvor, por tudo quanto ainda vai acontecer. Continua a falar aos nossos corações, ó Pai, e nos dá um impulso que nós precisamos para continuar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro vai ministrar a palavra do Senhor. Uma informação bem rapidinho. É que quando eu disse que aqui em Escada eu fui acolhido por uma família, foi a família de Yara, de Cícera que está aqui, né? Família do seu Zé Alves. Eles viabilizaram a possibilidade, ou seja, eles viabilizaram que somos hoje, a evolução, o desenvolvimento da congregação. Sem eles, muitas coisas não teria sido possível. E eu estava ali pensando exatamente que hoje eu entendo o casamento de Waits com Yara, porque eu saí daqui com uma dívida de gratidão por essa família, e certamente eu não estaria aqui, eu não teria a frequência de vindas aqui se eles não tivessem se casados. É claro que nós viríamos, mas não viríamos com tanta frequência, né? Então, cada vez que a gente vem aqui, é uma gratidão que nós temos com esta família, que nos apoiou muito, né? Jesus tinha uma família em Betânia, que ficava a 7 quilômetros, 5 quilômetros de Jerusalém. Era o porto, era o lugar de descanso. Jesus andava, mas tinha aquela família onde ele podia reclinar a cabeça, descansar, se alimentar. Então, aqui em Escada, eu sei que não tenho só essa família. Sei que tem outras famílias também. Mas foram eles que, quando eu queria um lugar para chorar, eu tinha eles, eu tinha essa casa, eu tinha abrigo nesta casa. Então, assim, eu acho que eu nunca falei isso assim, publicamente, né? Dessa forma que eu estou falando. Mas estou falando isso hoje, que é uma família que a gente tem uma gratidão muito grande, muito grande, muito grande. Né? E eu louvo a Deus pela vida desta família, porque eles viabilizaram, eles facilitaram o nosso ministério aqui. Quando todas as dificuldade daqui, dificuldade dali e tal. Né? Yara, por exemplo, era uma pessoa que era a primeira que chegava no templo. Eu acho que ela ainda conserva isso. Não sei se conserva isso, não, porque tem as crianças, né? Está mais difícil e tal. Mas era a primeira pessoa que chegava no culto e era a última a sair. Só saía quando as cadeiras eram juntas, quando eram varrido o templo, quando era retirado algumas coisas, né? Era Yara e Quitéria, né? Eram essas duas pessoas que realmente, meu Deus do céu, como foram bênção na vida da gente. E aí a gente é muito grato a Deus por essa família ter nos hospedado aqui, né?
E louvo a Deus também porque, como eu já disse, muitas pessoas não são evangélicas, mas a gente tem o respeito, tem o carinho, fala com a gente, cobra porque a gente não veio, cobra porque não viu a gente nunca mais. Então isso é tão bom, porque quando eu cheguei aqui na cidade, eu não vou contar agora detalhes para não entrar na pregação, mas a gente encontrou aqui algumas coisas terríveis e que demorou um pouco para poder a gente se adaptar e ganhar a confiança das pessoas, por conta de algumas coisas que havia acontecido aqui na cidade. E quando a gente foi conquistando um a um, mais pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho, eu vejo esse atacarejo aqui. Meu Deus, eu já caí de moto para ali, no tempo que era barro, levei queda ali com o motoqueiro, moto com tudo ali. Cobras já cruzaram o caminho da gente, o mato, né, o mato grande ali, a água no joelho, aquelas ruas de barro por ali, nas casas, evangelizando, né? Então, quando eu me lembro disso, e, poxa, meu Deus, que eu chego aqui, é uma alegria muito grande saber que Papai do Céu foi maravilhoso conosco e vai continuar sendo, né? Então, sempre a nossa gratidão a todos que eu encontro aqui daquela época ainda, né? E a família Alves, que foi uma das famílias pioneiras e que nos acolhe, que nos abraça e que nos juntamos, né? Nos juntamos literalmente, porque hoje são a nossa família também. Então, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado, pastor. Mais uma coisinha também, na mensagem de Ano Novo, uma mensagem muito abençoada, eu digo um negócio a vocês, não é rasgação de seda e nem é missa de corpo presente, não, zele pelo pastor que vocês têm, viu? Ore por ele, ame, porque olha, lá em Recife, estou falando de Recife, capital de Pernambuco, pelo menos nas igrejas de bairro, por onde eu conheço, por onde eu passo, eu não vejo pessoas pregando assim não, viu? Eu visitei 2 igrejas que eu não pretendo voltar lá. Não estou dizendo que não voltarei, mas eu não pretendo voltar, porque misericórdia. Então a gente tem ainda, numa cidade do interior, a gente tem ainda um culto litúrgico, a gente tem uma mensagem de conteúdo muito bom, maravilhoso, abençoado. A gente só precisa valorizar mais isso, valorize isso. Porque saia andando em igreja por aí para você ver se você vai encontrar uma mensagem com o conteúdo que você encontra nesse púlpito aqui. É difícil, viu? Porque hoje a teologia da prosperidade invadiu tudo aí, né? A teologia do coach, depois o pastor fala sobre isso, invadiu, e uma mensagem de conteúdo bíblico hoje é muito difícil. E vocês ainda têm um pastor aqui muito abençoado, né? E que ele não se ofende se for chamado de conservador, nesse ponto de vista, porque eu também sou. Não sou pentecostal, nem sou tradicional. Somos renovados. Queremos os dons do Espírito Santo. Mas somos conservador do que se diz respeito à palavra do Senhor. Só a Bíblia nos interessa e mais nada. Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse momento, pela graça de Deus que nos foi derramada, e eu quero, endossando as palavras do pastor Pedro agora, dizer assim: pense no casamento abençoado, o casamento bendito. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava pensando essa semana, mas tem um ditado que diz que por causa de um grito se perde uma boiada, né? Assim, né? Por causa de um grito se perde uma boiada. E eu acho que Papai do Céu vai cobrar muito de mim, pela questão da comunicação. Pensar e não comunicar. Pastor Pedro estava aqui na sexta-feira, eu pensei, se Pastor Pedro estivesse aqui domingo, eu pensei, mas eu pensei também, acho que Pastor Pedro não fica aqui até domingo, não. Fui embora para casa, a gente não pode falar com ninguém mais depois que chega em casa. Aqui é que serve celular, né? Em casa eu pensei, se Pastor Pedro estiver lá. Depois é que eu chego no ontem. Aí quando é ontem, foi o ano todinho, sabe? O ano todinho, uma organização na família lá em casa. O ano todinho, fizeram uma proposta para mim
para mim entrar no time dos casados. Partida de futebol mesmo. Todo ano eles fazem, eu nunca joguei. Quer dizer, desde a minha adolescência eu não jogava mais. Aí eu me candidatei. E fiz maior, né? Aproveitei mesmo, aí começou o lance. Ele não me disse não, mas eu soube que o seu Salatiel disse assim, eu nunca vi Sandro jogar na minha vida. Eu estou aproveitando para dizer aqui na igreja, pastor, né? Aqui tem autoridade. Nem em casa é irmão, né? Aqui eu sou o pastor. Aí eu soube disso, que o Salatiel disse, eu nunca conheci Sandro jogar, nunca vi Sandro jogar bola. Eu disse, vou dar aula em gente. Se eu pensei aqui, sexta-feira, se eu pensei, depois cheguei em casa na sexta, se eu pensei ontem durante o dia, quando foi ontem, depois das 7 horas, foi que eu pensei, meu Deus, se pastor Pedro estivesse lá, se pastor Pedro ficasse em escada para estar no domingo, porque eu estou vendo que amanhã à noite eu vou pregar sentado naquele púlpito, que eu não vou aguentar estar em pé, não. Aí, por falta de comunicação, está pastor Pedro aqui hoje, a gente não combinou o pastor Pedro pregar. Da próxima vez, meu Jesus, a gente vai ter que conversar. Antes eu tenho que falar, eu não posso ficar calado não, pensando não. Vou ser cobrado porque penso muito, mas não falo. Mas foi bom, eu esqueci, eu quero agradecer ao meu cunhado ali, que além de ser o jogador do time lá, da defesa, o homem que fica, mas aí ataca, faz gol, tudo, ele é o quê, Salatiel? É o patrocinador do time, ó. É o jogador e o patrocinador. E não é que eu me empolguei. Ninguém me chamou ainda, já sou candidato para o ano que vem. Ontem eu só fiz um gol, mas como eu já comecei ontem, né? Já estou prometendo igual o Romário. Camisa 11 me deram, ano que vem, 3. João capítulo 21, vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 21. Irmão, mas não pense que o que eu falei aqui, não pense que eu estou com essa bola toda não, viu? Coitado de mim. Com 10 minutos a língua estava saindo e eu pensando, será que o coração vai sair também, Jesus? A língua estava saindo da boca e eu disse, será que o coração vai sair também? Com 10 minutos. No menos de 10 minutos, quando terminou o primeiro tempo, será que eu volto para o segundo tempo? E se eu não voltasse para o segundo tempo, o que seria do time? Se eu não tivesse voltado para o segundo tempo, o que seria do time? Fiz um gol. Capítulo 21, João, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, tens alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede no lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia atirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi
a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Amém. Irmãos, nós encerramos o ano aqui na sexta-feira lendo o texto sagrado e encerramos dizendo assim: valeu a pena todo o ano servindo ao Senhor. Foi muito bom. Foi bom demais. Mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as dificuldades, foi muito bom estarmos servindo a Deus. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, ele fala da terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, depois da sua morte e sepultamento, depois da sua ressurreição. Aqui, nós observamos o seguinte, que os discípulos haviam tomado a decisão de irem até o mar para pescarem, de entrar no mar para uma pescaria. E como os discípulos conheciam, lidavam com pesca, com o mar, era para eles algo que comum, era para eles algo, digamos assim, fácil, algo que eles já estavam habituados a fazerem. E eles foram ao mar, foram pescar. Mas o texto diz que eles entraram no barco, mas naquela noite eles não conseguiram pegar nada. Eles não apanharam nada. E é claro que depois de uma noite pescando, depois de uma noite no mar, lutando com uma embarcação, tentando conduzi-la em meio às águas e ondas, é dedicado muito esforço, muita força se coloca para isso. E mais do que o esforço de você estar tentando no mar, estar querendo pescar alguma coisa, para quem não conseguiu pescar nada, além de todo o esforço, de todo o empenho que foi colocado para aquele momento, existe também a frustração de não conseguir pescar nada. Eu nunca fui pescador na minha vida, mas quando morava em sítio e saía com o anzol tentando pegar um peixe, quando eu pegava um peixe, para mim era mesmo que pegar uma pescaria inteira. Ficava tão feliz da vida. E olha que eu não estava pescando para sobreviver, nem estava pescando para fazer uma pescaria, eu estava pescando porque interesse lá no sítio, saía com o anzol querendo pescar alguma coisa. Era tão ruim, eu ficava tão revoltado quando eu voltava que não conseguia pegar nenhum gundelo, uma piaba, nada. Porque eu ficava dizendo, que negócio essa história de pescar? Eu não sabia como é que... E eu ficava em casa, os homens passavam com aqueles enfinheira, né, que chamava enfinheira de peixe, né, aquele negócio, os peixinhos às vezes vivos ainda pendurados. Quando eu via aquilo, eu achava tão bonito, eu sonhava um dia sair do mesmo jeito, como eles, do rio, trazendo aquele negocinho com os peixes tudo pendurado no talo de mato, numa embira lá de banana, alguma coisa assim. Isso não acontecia comigo, eu nunca tive muita sorte com peixe. Mas os discípulos passaram a noite inteira e eles tinham o hábito de ir no mar e eles não conseguiram pescar nada. Então, eu não estou muito aquém dos discípulos, não. Mas o certo é que depois de uma noite de cansaço, depois de uma noite de frustração, mesmo depois de tudo isso, o texto diz que Jesus aparece na praia. Os discípulos veem Jesus, mesmo que não o conheçam, mesmo que não reconheçam Jesus, mas Jesus aparece. O versículo 4 mostra isso. Jesus, ele se manifestou aos discípulos, mesmo que esses não o reconheceram.
O versículo 3 diz que naquela noite nada apanharam, já era manhã, quando Jesus se apresentou. É interessante que nós estamos na igreja, nós estamos em um culto, nós chegamos na casa do Senhor e podemos pensar o seguinte, irmãos, que às vezes nós tivemos um dia tão corrido, talvez numa outra expressão, tão atribulado antes de vir para a igreja e passamos por tantas coisas nessa vida, ou estejamos vivendo momentos tão assim, difíceis na vida, não é? de lidar, que a gente vem para a casa do Senhor e, de repente, a gente não se dá conta de que estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. No lugar onde Jesus faz, ele tem o prazer de se revelar através da sua palavra. Ainda que, como eu falei aqui no princípio, ainda que alguém queira sentir, não sinta nada, faça como perguntaram a Augusto Nicodemos, o que é que eu faço para ouvir Deus falar? Ouça o que ele disse, abra a Bíblia, leia a Bíblia, e se possível, faça isso em voz alta, que você vai ouvir Deus falar. Então nós chegamos à casa do Senhor e sair da casa do Senhor, saímos do culto sem nos dar conta de que estávamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, louvando a Deus, e que mesmo que os nossos empenhos e esforços da vida não tenham demonstrado resultados, mas nós estávamos ou estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nós estamos adorando a Deus. Nós estamos servindo a Deus. O culto é um momento voltado para Deus, é um momento voltado para adoração a Deus, é um momento voltado para celebrarmos ao Senhor, para oferecermos a Deus o melhor, oferecermos a Deus com alegria, com satisfação, aquilo que Ele tem nos concedido por sua graça, por sua misericórdia, salvação que é transformada e retorna para o Senhor como sacrifício de louvor, oferta agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pois bem, Jesus aparece aos discípulos e esses discípulos, eles não percebem Jesus. Então eu penso aqui, quando leio o texto como esse, que mesmo que Jesus esteja ali, ele estava ali, e o fato dos discípulos não identificarem que ele era Jesus, não faz que ele não seja. O fato de alguém não identificar que aquele é Jesus, não faz com que ele deixe de ser. Ele continua sendo Jesus. Então, o fato de alguém não sentir, como se diz, a presença de Deus no culto, não faz com que ele não esteja presente. Ele está aqui, estamos adorando a Ele, estamos louvando a Ele, Ele se manifesta neste lugar, nesta casa, Ele escolheu esse lugar para que o seu nome fosse glorificado e Ele tem prazer em se revelar aos seus filhos. Mas o certo é que algumas coisas vão acontecer ali. Mesmo que os discípulos, a princípio, não identifiquem, não percebam, não reconheçam que Ele é Jesus, mas alguma coisa vai acontecer. Eles não identificaram, eles não reconheceram que era Jesus. Mas o versículo 5 diz que Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? É interessante, eles não identificam Jesus, eles não reconheceram Jesus, mas Jesus está começando um diálogo com eles, Jesus está falando com eles, Jesus está interessado na vida deles, na situação deles, querendo informação deles, querendo verdade deles, querendo ouvi-los. Vocês têm alguma coisa para comer? É a pergunta do Senhor Jesus. Ele estabelece um diálogo. Que bom que quando nós chegamos no culto e estamos aqui adorando a Deus, mas como frisou a nossa irmã Miriam quando estava orando, mais do que cantar, mais do que falar, mais do que pregar, o que se estabelece aqui é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é diálogo com Deus, é estar com Deus realmente, é a gente poder ver Deus no ambiente onde nós temos pessoas com, talvez, é claro, esperamos com o mesmo propósito,
com a mesma intenção, com a mesma motivação, mesmo que tenham lá suas diversidades, suas diferenças, mesmo que cada um esteja enfrentando os problemas, talvez uns mais sérios do que os outros, mas todos nós temos lá as nossas frustrações, todos nós temos lá os nossos problemas. Tivemos aqui o culto na sexta-feira à noite, e quando termina o culto, a gente vai para a casa de Salatiel, a família toda vai para lá, meus pais estavam aqui também, a gente foi todo mundo para lá, e lá se faz outro culto. E lá se faz outro culto, outro momento, e canta, e louva, e é o momento de ouvir a família testemunhar, e vai todo mundo contar testemunho. Tem um povo lá que não chora, né? Na família tem um povo que não chora, mas cada um vai contar testemunho, e haja, não é? Assim, a gente se alegra lembrando dos fatos que aconteceram durante todo o ano, e olhe que alguns fatos não foram bons, não é? Alguns fatos foram de dor, mas mostra-nos o Senhor, o quanto Ele foi bondoso nos momentos de dores, nos momentos de aflição na nossa vida. E aí a gente celebra a Deus juntos lá, pela família que Deus nos deu pela bênção que é ter a família. Lemos aqui à noite o Salmo 126, naquela noite, e lá falávamos isso, no Salmo 126, no versículo 1, quando o salmista diz que estavam como os que sonham, os que voltaram do cativeiro, os que voltaram para Sião, estavam como os que sonham. E a gente faz naquela noite, como se diz assim, parece que a gente está sonhando. A realidade foi séria, a vida é dura, passamos momentos difíceis, mas o Senhor esteve conosco. Ainda que em alguns momentos parecia que a gente estava só na dor, mas Ele estava lá. E a gente só depois que passa por tudo é que a gente sabe, foi o Senhor que estava conosco. Os discípulos em alguns momentos não identificaram Jesus, mas depois eles o adoram, depois eles louvam. Porque naquele momento de frustração, naquele momento de dor, eles muitas vezes não conseguem identificar Jesus. E nós temos uma facilidade muito grande. Outro dia pregamos aqui, falávamos sobre isso, que quando a gente está com dor, parece que ninguém mais está com dor. Quando a gente vai para o hospital com a dor, lá pode ter dezenas de pessoas gritando de dor, mas só quem está com dor é a gente, ou não é assim? Eu nunca chego no hospital com dor, olhando para os outros que estão com dor, eu só olho para a minha dor. Eu fico esperando o médico me chamar, entra um na minha frente, tem não sei quantos atrás. Eu só estou pensando quando é que o último antes de mim termina, que é para eu entrar lá no médico. O que faz a gente focar é a dor. É o momento que a gente está passando. E às vezes é assim, a gente passa a vida com sofrimentos em momentos de dor, que a gente não olha para Deus, a gente não enxerga Deus, mesmo sendo discípulo dele, como era Pedro, Tiago, João e esses que estavam aqui nesse momento da pescaria. Mesmo sendo discípulos de Jesus, eles pareciam que nunca tinham visto aquele homem. Veem Jesus e não o reconhecem. Veem Jesus e olhe que essa é a terceira aparição de Jesus. Jesus já havia aparecido para eles antes. Talvez alguém podia dizer assim, não, porque Jesus havia ressuscitado e estava no corpo glorioso e eles não conheceram. Já era a terceira vez que Jesus aparecia depois da sua ressurreição. Se nem todos eles o viram, mas acredito que a maioria já o tinha visto depois de ressuscitado. Então, a gente entende porque é que algumas vezes a gente que é crente há tanto tempo, faz tantas juras, tantas promessas a Deus, a gente se encontra como quem não conhece o Deus que nós temos. A gente se porta como quem não tem o Deus que nós temos. Jesus pergunta, filhos, tendes algo para comer? E eles disseram, não. Passamos a noite toda pescando e nada pegamos. Foi uma noite inteira. O que eles tinham era frustração. Mas o Senhor faz com que eles lancem a rede novamente. Ele apenas estabelece o diálogo e eles agora dizem que não. Ele diz, então lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e já não podiam nem puxar as redes. Tamanho era a quantidade de peixes que eles colheram. Irmãos, o texto sagrado nos mostra o seguinte. Eu quero trazer esse fato como ilustração para a nossa vida. Os discípulos tinham passado momentos pescando e não pegaram nada. Estavam decepcionados, estavam frustrados, estavam cansados. Naquela noite nada apanharam. Já era manhã quando Jesus se apresenta.
a realidade para os discípulos era das mais difíceis. Jesus ainda pergunta se ganharam alguma coisa, eles dizem nada. Mas Jesus vem e traz, naquele momento, assim como em momentos da nossa vida, uma outra realidade para a vida daqueles cansados, esgotados, frustrados discípulos do Senhor Jesus. O certo é que, mesmo que o nosso semblante, mesmo que o nosso senso seja de frustração muitas vezes, Jesus sempre trará uma outra realidade para a nossa vida. A última palavra sempre será a do Senhor na nossa vida. Nós passamos pela dor, passamos pela frustração, passamos por momentos difíceis, mas nós teremos sempre uma palavra final da parte do Senhor na nossa vida. O homem faz planos, mas Deus é quem faz com que eles se realizem, diz a palavra do Senhor. Jesus manda eles lançarem a rede, eles lançam a rede. Jesus restaura na vida daqueles discípulos um momento de diálogo, de comunhão com ele. Jesus quer restaurar a fé daqueles homens que passaram a noite e já não apanharam nada. Jesus diz, ainda tem mar, melhor, ainda tem peixe nesse mar. Ainda tem mar, ainda tem peixe. Vocês podem não ter apanhado nada, mas ainda tem oportunidade de se pescar de novo, ainda se pode tirar alguma coisa dessas águas. Às vezes a gente ora tanto por uma pessoa, às vezes um parente na família, irmãos, e parece que não acontece, a gente está orando, insiste, e parece que a gente não vê mudança, e a gente vai perdendo a motivação. Aí como se a gente dissesse assim, eu vou entregar a Deus, e às vezes nem a Deus está entregando. Mas diz assim, eu vou entregar a Deus mesmo, e acaba até desistindo, perde a motivação de orar a Deus. Talvez hoje à noite o Senhor esteja dizendo assim para nós, não desista. Ainda tem um Deus a quem você pode orar. Ainda tem um Deus com quem você pode dialogar. O seu parente pode ter o coração mais duro que tiver, mas ainda tem um Deus que quebranta coração duro, coração de pedra, ele ainda transforma. Ainda tem um Deus poderoso que pode tirar do estado de morte e trazer para a vida. Ainda tem um Deus que falou com Lázaro depois de 4 dias de morto. Lázaro, sai para fora, e a morte não teve mais poder sobre ele, não o deteve. Talvez o Senhor esteja dizendo nessa noite, eu estou restaurando a sua fé. Talvez a gente tenha passado por momentos muito difíceis no ano que passou, e o Senhor esteja dizendo assim agora, eu vou mudar a história. Vai vir coisa nova na sua vida, não nessa ideia de que nós estamos aqui só porque coisas novas virão, mas porque o nosso Deus é muito mais do que aquilo que nós esperamos ou pensamos dele. Em outras palavras, o Senhor fez uma restauração da sorte daqueles discípulos naquela noite. Eu dizia lá na casa de Salatiel, de madrugada, eu dizia assim, que sorte que Deus me deu de fazer parte dessa família. Que sorte que Deus me deu de ter essa família. Nessa noite eu posso dizer, que sorte que Deus nos deu de estarmos aqui nessa noite, diante dessa palavra do Senhor. E o Senhor é o Deus que restaura a nossa sorte. As redes estavam nas mãos dos mesmos homens que passaram a noite inteira pescando e estavam frustrados, decepcionados. Estava na mão dos mesmos homens, mas o Senhor agora estava dizendo, lancem ao mar novamente. Ou seja, o Senhor estava dizendo, a sua sorte está sob a minha palavra. Lance a rede, e eles fizeram, obedeceram e não podiam mais trazer de volta a rede de tantos peixes. Precisaram de ajuda de alguns outros discípulos que estavam mais distantes. Nós temos um Senhor, e Jesus é esse Senhor, que quando os discípulos não identificaram quem ele era, mas nele estava, como diz Paulo, nele estava a plenitude de Deus. Em Jesus estava a presença plena, a presença completa de Deus. Imagina Jesus falando para os discípulos, frustrados, dizendo para eles, obedeçam a minha voz. Façam agora segundo a minha palavra. Imagine Jesus falando conosco nessa noite. Se nós nos colocarmos diante do Senhor,
diante da plenitude do Senhor, para nós ouvirmos a sua voz, nos encorajando, restaurando a nossa vida de oração, restaurando a nossa fé, restaurando a nossa vida de comunhão, restaurando a nossa sorte, ou seja, nos enchendo da presença desse Deus pleno, desse Deus maravilhoso. O que é que pode acontecer na nossa vida? O que foi que aconteceu ali? Quem não conhecia, quem não reconhecia Jesus, de repente, estava dizendo lá no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse, é o Senhor. Ou seja, Deus, a presença de Jesus, enche-o de conhecimento. As palavras de Jesus liberam conhecimento. E quem não conhecia agora está dizendo, é o Senhor. Pedro pula, veste a roupa que tinha acabado de tirar, pega a sua túnica e lança sobre si. Algumas coisas tomam conta da nossa vida quando nós nos submetemos a ouvir a voz do Senhor, do nosso pleno Senhor. Não somente nós nos enchemos desse conhecimento do Senhor, mas o Senhor nos enche de temor, de reverência a Ele, a sua santidade. Pedro se cingiu. Mas o Senhor fez uma coisa maravilhosa, irmãos, nós já vamos encerrar. No versículo 9, diz a palavra o seguinte, quando desembarcaram, eles saíram do barco lá na praia, o texto diz assim, viram ali uma fogueira, viram peixe sobre brasas e um pouco de pão. Eles estavam no mar, tentando pescar. Estavam arrastando as redes, mas quando chegaram na praia já tinha um fogo aceso, tinha peixe e tinha pão. E eles ouviram Jesus dizer para eles, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus pediu que eles trouxessem do peixe que eles acabaram, ou dos peixes que eles acabaram de pescar. Mas só que lá na praia, Jesus já tinha um fogo aceso, peixe e tinha pão. E o maravilhoso é que Jesus, ele começa fora do barco, fora do mar, lá na praia, ele começa com brasa, peixe e pão. E ele chama os discípulos. No versículo 12, Jesus disse, venham comer. Venham para aqui, sentem aqui comigo, venham comer comigo. Em outras palavras, Jesus, ele restaura a comunhão. A nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. Ele restaura a nossa vida diante dEle. Você que não conhece, você que não está reconhecendo o Senhor, agora está sentado com Ele, comendo com Ele, sendo servido por Ele. Que nós entendamos isso. Que ainda que a gente não perceba, o Senhor está nos servindo nessa noite. Ainda que a gente não compreenda, o Senhor preparou para nós brasa, peixe e pão, e um momento de comunhão em sua presença. E concluindo mesmo, lá no versículo 15, a palavra do Senhor nos mostra Jesus em um diálogo particular com Pedro, perguntando, Simão, tu me amas? E Pedro dizendo que o ama. Jesus perguntando de novo, você me ama? Ele responde, Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor pergunta pela terceira vez, ele fica triste, fica chateado com a insistência de Jesus, e ele responde, tu sabes todas as coisas, tu conheces tudo, tu sabes de tudo. E o Senhor diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Alguém diz que nesse momento o Senhor está restaurando o ministério de Pedro. Pedro é convocado, é comissionado pelo Senhor para o ministério santo, e agora o Senhor restaura o ministério de Pedro. Eu quero encerrar dizendo para você nessa noite o seguinte, Jesus, ele só diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, depois de ter sentado com eles e ter oferecido a eles um jantar. Jesus não disse a Pedro, Pedro, você vai apacentar minhas ovelhas, sem que primeiro ele não sentasse com ele, não estivesse em volta com seus discípulos, comendo o pão, comendo o peixe, ali onde ele estava e havia preparado naquela praia. Jesus não está mandando que você faça nada, ele não lhe deu ordem alguma para você fazer nada, sem que primeiro ele não te servisse.
tudo que Jesus está mandando você fazer é porque Ele colocou em você possibilidades, Ele colocou em você disposições, Ele colocou em você motivações, Ele colocou em você habilidades para você fazer. Nós podemos nos acovardar diante da ordem do Senhor, mas quando Ele nos chama e nos ordena, é porque Ele nos dá as possibilidades, Ele nos dá os recursos. E eu quero dizer para você e concluir para você e também com a minha família, nós estamos falando de tantas bênçãos que o Senhor nos deu durante o ano que passou, diante de tantas dificuldades que tivemos, o Senhor nos abençoou tanto, diante de tantas interrogações acerca de pandemia, de variantes, de tantas outras coisas que vieram por aí, tantas situações, foi um ano aí político também, não é? O começo do ano, aquela coisa toda, mesmo diante de tudo isso, diante de todas essas lutas todas que nós temos e incertezas, nós somos mais do que vencedores, como disse o apóstolo Paulo, por causa daquele que nos amou. E eu gostaria de dizer para você hoje à noite que, mais do que isso, eu tenho tanta certeza de que esse ano o Senhor tem muito e muito e muito mesmo mais para fazer na nossa vida, para realizar na nossa vida. Nós teremos muito mais ainda surpresas do Senhor. E quando chegarmos, se o Senhor Jesus não voltar, ao final do ano, nós teremos dobrado, ou mais do que isso, para agradecer a Deus, para dar a Deus graças pelo que Ele fez nesse ano na nossa vida. Basta apenas a gente se ligar de que o Senhor que se aproxima do nosso barco, mesmo que a gente não consiga identificá-lo, nós precisamos ouvir a sua voz, porque o que Ele vai falar vai transformar a nossa vida. O que Ele vai falar vai transformar a nossa sorte. O que Ele vai falar vai transformar a história da nossa casa, a história da nossa família, se nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor Pedro para vir fazer essa oração conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Não é a primeira oração do ano para ninguém aqui, eu acredito que não, né? Não é a primeira oração do ano, não, né? Mas nós vamos fazer a primeira oração, a primeira oração encerrando o culto no domingo, aqui esse ano, no primeiro domingo do ano. Então, nós queremos, debaixo dessa palavra do Senhor, sermos restaurados, recebemos sobre nós essa oração, em nome de Jesus, que abençoará a nossa vida, que nos estabelecerá diante do altar do Senhor e diante da cobertura da palavra do Senhor, para vivermos aquilo que a palavra de Deus tem dito, restauração do Senhor, em nome de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus, que prazeroso é ouvir a Tua voz, como é maravilhoso ter a nossa alma alimentada por Tua palavra. Que sorte nossa estarmos aqui nesta noite, neste lugar. Em quantos lugares nós poderíamos estar, quantas possibilidades, mas nós, o Teu Espírito Santo fez com que todas elas fossem excluídas, todas elas fossem deletadas, para que nós estivéssemos aqui, neste lugar, recebendo do céu aquilo que precisávamos. A Tua palavra nos diz que Tu és infinitamente poderoso para nos dar mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, como disse o Teu Filho, Senhor, que este ano não seja iniciado apenas com um pé, seja ele o direito ou o esquerdo, mas com os dois pés, dirigidos pelo Teu Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito, na direção do Teu Espírito Santo, porque é isto que faz toda a diferença na nossa vida. Que este ano possamos mais ler a Tua palavra, que possamos ter mais comunhão contigo, que a Tua vontade seja a nossa prioridade, que o errar seja desesperador, que o pedido de perdão seja realizado na maior velocidade possível, no nome do Senhor Jesus, e que a nossa sorte sempre seja restaurada. Tu és o Deus do mar,
Tu és o Deus dos peixes. Tu és o Deus dos teus filhos. Tu és o nosso Deus. E tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis àqueles que estão diante de Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus. Que possamos voltar à nossa casa, ó Pai, meditando, refletindo naquilo que falaste aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, não apenas de ouvir, não apenas de falar. Como está escrito que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que possamos praticar o que ouvimos, como Tu tens falado aos nossos corações. Nos dará capacidade de colocar em prática. No nome do Senhor Jesus. E que saímos daqui hoje com a marca de que de nunca mais sermos os mesmos a partir de hoje, meu Pai. Não é a partir de ontem, porque ontem já passou. E o amanhã Tu não deu ainda a ninguém. Mas que a partir de hoje sejamos diferentes. Que o mundo possa ver. Que o mundo possa notar. Assim como falastes ao mundo através de Cristo. Falas de Cristo através de nós. No nome do Senhor Jesus. Em cada atitude nossa. Em cada comportamento nosso. Que isso revele o Teu amor. Revele a Tua presença. Revele o Teu poder nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Te oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja com muita alegria diz, amém. Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.